Olá, 22 de fevereiro, sábado, Rio de Janeiro. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Os dias que estamos vivendo são maus. Eles exigem um tipo de conhecimento espiritual para uma grande batalha que é a vida. A vida é uma grande batalha. E nós vamos conversar sobre a armadura de Deus e a vida da fé. Sejam muito bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Vamos começar então pensando nas questões da fé. Eu sei que todas as vezes que eu começo um programa, eu não penso numa audiência de uma grande multidão. Eu penso numa única pessoa, você, que está lá em casa, quem sabe sem energia, sem forças para viver, sem coragem, e que no dia a dia da sua vida, você tem se confrontado com situações, com obstáculos, com vicissitudes, e você tem sido derrotado, porque você desconhece o que é uma batalha espiritual e você desconhece o que é a fé. Eu creio, como um pastor, e já vou para 41 anos de consagração ao ministério, eu creio que a vida da fé, hoje, num mundo tão estranho, tão sinistro, tão cheio de lutas e dificuldades, a vida da fé não é uma vida de amador espiritual. O amador espiritual não vive uma vida vitoriosa. É aquela pessoa que de vez em quando vai à igreja, que de vez em quando pensa em Deus, até gosta de olhar um salmozinho da Bíblia, mas esta é uma pessoa amadora. A vida vitoriosa é para os profissionais. E o que é um profissional? Você sabe, quando você vê um profissional, um grande médico, um grande engenheiro, um grande advogado, ele tem um processo que vem lá do fundamental, do ensino médio, de um preparo para a universidade, uma luta, trabalhou, estudou, até a sua formação e depois então amadureceu, se tornou um grande profissional. É um processo. Ninguém é um grande profissional da noite para o dia. Isto é um processo de vida. Agora, passe isto para a vida espiritual. Eu estou lhe dizendo que os dias são maus. Eu não posso ter um tipo de vida amadora espiritual. Eu tenho que ter uma vida de crescimento, de progresso, uma vida espiritual de firmeza, de perseverança e de fé. Porque quando eu vivo uma vida de fé profissional, não de amador, não de, desculpa a expressão, tico-tico no fubá, um dia sim, um dia não, um dia na igreja, um dia fora da igreja, a minha vida é uma verdadeira derrota. Mas quando eu vivo a fé na sua plenitude, pastor, e o que é a fé? Vamos lembrar o que disse o apóstolo São Paulo. Ele disse aos Hebreus, ora, no capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de coisas que se não veem. A fé é a certeza, a fé é a convicção. A fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, esta palavra, viva e eficaz, tem a capacidade de gerar dentro de nós um dom, chamado o dom da fé, que me leva a crer, que me leva a acreditar, que me leva a ter certeza, que me leva a ter convicção. Uma vez que você entenda que a fé é a grande motivação da vida e que sem fé é impossível agradar a Deus. E João disse, a fé vence. Então, uma vez que eu entenda que é através da fé, eu hoje quero também lhe mostrar um fato de grande relevância
na vida espiritual. Porque muitas pessoas estão aí do outro lado e se sentem derrotadas, porque não sabem, não têm ideia, nunca lhes foi passado, que a vida é uma grande batalha, é uma grande luta. E só vence esta grande luta espiritual quem estiver revestido de uma armadura de Deus. O apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele faz questão de falar desta armadura e deste combate, desta batalha. Então ele diz assim no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer que nós vivemos uma vida nesta terra que jaz no maligno, e o diabo, que é o nosso adversário, é o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele estabelece uma guerra dioturna, diária, 24/7, mês a mês, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. E ele disse, Paulo disse, olha, você tem que estar firme contra as ciladas, contra as armadilhas. Portanto, imagina você que eu tenho 41 anos de pastor, quase 45 de pregador, de nascido de Deus, e eu vivo o dia inteiro alerta e vigilante com essas questões das armadilhas e das ciladas, porque existe todo um mundo espiritual que conspira contra o bem-estar, contra a felicidade, contra a alegria da vida, contra a harmonia familiar, contra a saúde. Então, Paulo diz, você tem que se revestir, tem que se fortalecer na força de Deus, na força do seu poder, e revestido de uma armadura, porque o diabo tem ciladas. O diabo não pode entrar na nossa mente, o diabo não pode nos tirar a salvação, mas pode perturbar. Você sabe que até chegar o dia dele ser condenado definitivamente no lago do enxofre, conforme diz o Apocalipse, ele e os seus demônios, eles vivem com esta intenção de perturbar através de armadilhas, de ciladas. Olha, quantas armadilhas e quantas ciladas você não caiu, porque não sabe, nem conhece o que eu lhe estou ensinando hoje. Não conhecia. Então ele diz assim, a nossa luta, olha, sede fortalecidos no poder de Deus. Você tem que ficar firme contra as ciladas do diabo. Depois Paulo diz, a nossa luta. Eu tenho consciência que a minha vida espiritual e a minha vida como pastor, como marido, como pai, como chefe de família, como avô, como pastor, eu sou um homem de luta. Você tem que entender isso. Você tem uma luta diária. Eu tenho uma luta diária. Então diz, a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, não é o marido que briga com a esposa, não é a esposa que luta contra o marido, não são os pais com os filhos, não é o chefe com o funcionário, não é o presidente com o povo com os ministros. Estou lhe falando de uma luta espiritual. Então ele disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra algo que é um exército espiritual e que está bem credenciado e preparado, porque a sua origem é o enganador. Ele disse, olha, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue. Ele disse, mas há principados, há potestades, há contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo descreve aqui um exército, como se fosse um exército lutando contra o exército de Deus, né? Um exército lutando contra outro exército, um exército das trevas lutando contra o exército da luz de Deus. Ele disse, então, tomai toda a armadura de Deus, quer dizer que Deus dá a capacidade, Deus dá os recursos, Deus dá a força, o revestimento. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, no dia da cilada, no dia da armadilha, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele diz, estai firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça,
calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Depois ele diz, com oração, com súplica, orando todo o tempo no Espírito, para que em todo o tempo você vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Então, o que eu lhe estou passando esta manhã pode se tornar hoje, na sua vida e para sempre, algo de tanta energia espiritual, de tanta força, de tanto poder, que você vai hoje determinar o resto da sua vida como um homem vencedor, uma mulher vitoriosa, uma pessoa que está entendendo que através da oração, através da súplica, através da firmeza, através do conhecimento bíblico, você vencerá tudo na vida. Estou dizendo isto na autoridade do nome de Jesus. Estou dizendo isto porque a fé de Jesus Cristo está em mim e eu creio nestas verdades. Todas as vezes que alguém começa a entender o significado da armadura de Deus e desta guerra, desta batalha, desta luta, e ela se reveste desta armadura de Deus, nunca mais esta pessoa conhecerá o fel amargo ou beberá o fel amargo da derrota. Porque o que eu vejo mais são pessoas derrotadas nesta terra, adoecidas, pessoas incapacitadas, pessoas sem força para viver, pessoas que estão se entregando, pessoas que se suicidam, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que se injetam, pessoas que se drogam. Por quê? Porque elas estão tão fragilizadas que o mínimo dardo as derruba. Então, vamos pensar, como é que eu me revisto? Como é que esta armadura entra na prática do meu dia a dia como uma realidade? Oração, súplica e vigilância. Então, a primeira coisa que eu queria lhe passar é, você tem que ser uma pessoa que acredita no poder da oração, que acredita no poder da súplica, que vai todos os dias guardar um tempinho, não importa o tempo, se 5 minutos, 10, 20, 30, 2 horas, não importa. Mas você tem um tempo em que você vai se ajoelhar, você vai orar. Pastor, eu posso orar na cama, posso orar ajoelhado, posso orar sentado, como você quiser. Mas você vai começar a ter o hábito do revestimento desta armadura através da oração, através da meditação bíblica, através da súplica, orando em todo o tempo. Esta é a forma prática desta armadura ter efeito. Agora, pense comigo. Paulo fala, cingindo-vos da verdade. Então ele está vendo aqui a figura de um soldado romano que ele tem um cinto, né? Cingidos, diz a palavra do Senhor, com a verdade. A primeira coisa que você tem que conhecer é a verdade. Você não pode sair do contexto bíblico para pensar que há verdade fora da Bíblia Sagrada. Um dia perguntaram a Jesus, Jesus, o que é a verdade? Ele disse, a verdade é a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que amar a palavra, eu tenho que meditar na palavra. O que é meditar? É quando você lê, por exemplo, um versículo, você começa a falar para você este versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você está meditando na verdade. Então ele diz, cingido-vos da verdade. O soldado ia para a guerra nos tempos de Roma, as conquistas e as grandes batalhas com o exército romano, ele usava um cinturão, ele estava cingido. Este cinturão não só era para colocar a espada, mas como para proteger toda a área do baixo ventre. Então, quando você conhece a verdade, você está protegido. Você tem um cinturão de segurança na sua vida. Depois ele disse, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, o peitoral, protege o quê? O coração. As emoções que estão aqui dentro são protegidas por Deus. Eu recebo dardos todos os dias, de manhã à noite.
Mas como eu conheço a verdade, e a verdade é libertadora, como a verdade está como um cinturão de segurança na minha vida, dardo vem, dardo é apagado. Tentação vem, tem libertação. Você não pode se esquecer o que disse Paulo. Paulo disse que Satanás é tão astuto que se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Então ele disse, cingido da verdade, a couraça da justiça, a justiça de Deus me protege, é o meu peitoral. Depois ele disse, os pés, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, o que são os pés? Os pés são o suporte do corpo todo. Quando eu estou de pé, eu estou alicerçado sobre os meus pés. Então, o que alicerça a vida, diz a palavra do Senhor, é o evangelho da paz. É a graça de Deus, é o que suporta todo o peso da minha vida. Depois ele diz, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer dizer que a fé passa a ser um escudo. Por isso é que ele disse no início, a fé é a certeza. A fé é a convicção. Porque a fé, na realidade, é um escudo de proteção. Quando o soldado romano ia para a guerra, ele usava a sua espada, a sua lança e um escudo de proteção. Então ele diz, embraçando o escudo da fé, que você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, esta é a batalha, esta é a nossa luta. Todos os dias vem um dardo inflamado. Seja tentativa de uma doença, uma murmuração, uma acusação, um obstáculo, uma pessoa que se levanta, um colega, um vizinho, um familiar. Você sabe, isto é uma batalha. Isto não é para amadores. Isto é para profissionais da fé. Você está entendendo? Profissionais da fé. Então ele disse, depois, toma o capacete da salvação, a proteção da mente com a palavra e a espada do Espírito, que é a palavra, o capacete e a espada. Então eu tenho um cinto, eu tenho as sandálias do Evangelho da Paz, eu tenho a couraça para proteger o meu coração, eu tenho o escudo da fé que me protege das investidas dos dardos, eu tenho a espada para atacar. Então eu tenho como me defender e como atacar na vida espiritual. E ele diz como? Ele diz oração, súplica, orando todo o tempo com perseverança e súplica por todos os santos. Olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, meus amados, nós estamos diante de uma realidade. Todos nós estamos num campo de batalha. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E nesta batalha, se eu estiver revestido da armadura de Deus, se o conhecimento, a verdade e a justiça de Deus fizerem parte da minha vida, se eu souber usar a minha espada, a palavra para o ataque, se eu for um homem determinado, ousado, e usar a fé, eu apago os dardos inflamados do maligno e eu derrubo todas as investidas do mal. Talvez você diga, apóstolo, o que eu tenho que fazer então? Para que isto seja uma realidade na minha vida. Lembre-se que o exército do outro lado das trevas é bem organizado. Principados, potestades, forças dominadoras, forças tenebrosas, elas estão em todas as áreas da sociedade. Todas as influências malignas desta terra estão em todas as áreas da sociedade. Então é preciso que você hoje, para se revestir da armadura de Deus, você, em primeiro lugar, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Primeiro, só vence no reino quem tem Jesus Cristo como Senhor. Em segundo lugar, que você participe da igreja. Você não pode ser um soldado nesta batalha, isolado no campo de batalha. Você vê os filmes do tempo dos centuriões e dos soldados, quando havia aquelas setas que voavam, né? Aqueles momentos tão dramáticos, o que os soldados faziam? Eles se uniam todos, botavam um escudo e as setas batiam naquele escudo. Então você precisa estar na igreja, você precisa ter uma vida espiritual, você precisa ter um pastor, você precisa ter o corpo de Cristo, a proteção da noiva do Senhor em sua vida. Em terceiro lugar, você tem que se revestir desta armadura diariamente.
quando eu vou para o meu escritório, quando eu acordo cedo e eu me ajoelho, depois de ter louvado a Deus, depois de ter engrandecido o meu Deus, depois de ter começado o dia me submetendo a Deus, eu começo a me revestir desta armadura. Os meus pensamentos começam a ser segundo a Bíblia, a minha confissão é a palavra, eu coloco imediatamente o escudo da fé, acredito na justiça de Deus, eu me calço, a minha vida é toda alicerçada sobre a Bíblia, eu medito, eu falo, eu confesso e eu estou preparado com oração e súplica para viver uma batalha vitoriosa. Porque olha, ele disse, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, depois de ter vencido tudo. Então a proposta de Deus hoje é que você vença tudo com a armadura de Deus, com a oração, com a súplica, com a vigilância. Isso tem que começar todos os dias na sua vida para efetivamente você ver a glória de Deus e vencer tudo. Fora deste contexto, o outro lado das trevas te derrubará e certamente a esta hora há tanta gente do outro lado que recebeu dardos inflamados, está doente, está incapacitado, está limitado, não tem desejo mais de viver, não tem desejo nem sequer de sonhar, exatamente porque você foi derrubado por esse exército. Mas uma vez que você venha para Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, sua vida mudará. O seu campo não será mais de trevas, será de luz. Não haverá morte, haverá vida. Não haverá maldição, haverá bênção. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele e o mais ele fará. Amém? Muito bem. Quero lembrar a todos que amanhã, domingo, nós estaremos aqui na Bandeirantes às 8 da manhã com o culto em sua casa. Mas eu tenho um convite muito importante. Amanhã, aqui na Catedral Cristo Vive, nós teremos 2 grandes encontros, 9 da manhã e 6 da tarde. Eu gostaria muito que você viesse, porque esses temas que nós estamos discutindo na igreja sobre a armadura de Deus, é porque eu não posso colocar algumas peças desta armadura e não colocar a armadura toda, porque senão eu vou estar vulnerável. As setas vão entrar na minha vida. Então eu quero lhe passar isto de conhecimento na igreja. Venha participar dos nossos cultos, venha conhecer o que Deus está fazendo através de uma igreja santa, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que não tem parte com o mundo, uma igreja de vencedores. O telefone de contato 30 17 90 90. Ligue para nós, nosso endereço é Rua Maricá 320, este bairro é o bairro de Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro, a rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Telefone 30 17 90 90. Se você sentir o desejo de cooperar, colaborar com a nossa programação, diga a uma das nossas bispas que lhe atenderá pelo 30 17 90 90. Eu quero investir no reino, eu quero estar ao lado desse apóstolo. Eu quero agradecer ao povo da Cristo Vive, quero em particular agradecer à família Ambrósio, são os proprietários do Turbomil, do mercado Turbomil em Vila Emil Mesquita, porque são colaboradores, cooperadores, comprometidos com a pregação da palavra, amam o Evangelho, amam a Deus, amam o apostolado e são colunas deste ministério. Minha gratidão eterna em nome de Jesus. Estamos chegando ao final do programa. Você começou a entender que a luta não é para amadores. Quem vence nesta luta é o profissional da fé, a pessoa que crê, a pessoa que se envolve, a pessoa que abraça o que Deus diz que é o bom, o perfeito e o agradável. Você nasceu para vencer. Obrigado à Igreja Cristo Vive. Obrigado à nossa equipe de televisão. Obrigado a todos que amam a Deus e creem na sua volta. Creem na volta de Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, a minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos a todos juntos aqui, graça e paz. Você vencerá tudo em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém.